Muito boa noite, meus caros alunos e alunas inscritos na disciplina Direito Penal 3. Muito boa noite, meus caros amigos internautas que acompanham essa nossa humilde exposição através do Facebook. Boa noite a todos os alunos e alunas que compõem esta turma do quinto período, inclusive aqueles que não puderam se encontrar aqui na noite de hoje. Esta é quinta-feira, dia 5 de julho, em que iniciaremos a nossa discussão jurídica, debatendo a respeito do delito de apropriação indébita previdenciária. Nós temos aqui uma verdadeira forma qualificada de apropriação indébita. Nós temos uma forma especializada do crime tratado no artigo 168. Só que, no tocante ao delito de apropriação indébita previdenciária, existe uma gravidade maior na conduta delituosa, já visto que o agente que incorre neste tipo de crime, neste tipo penal, ele tanto lesa o particular, no caso o trabalhador, quanto o erário, a fazenda pública, de modo particular a autarquia previdenciária, no caso da União, o INSS, né? O INSS, que é o seguro social, seguro previdenciário dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, da iniciativa privada. Aqui nós temos uma particularidade profundamente interessante, porque o ânimos apropriatório do agente, ele se direciona, vejam só vocês, meus amigos, a recursos que são descontados da folha de pagamento dos funcionários, fazendo com que esses valores não sejam repassados para o INSS. Nós temos uma figura particularmente grave do crime de apropriação indébita, no sentido de que esse delito ele ofende o patrimônio tanto do trabalhador quanto do próprio Estado, da própria Fazenda Pública Nacional. De modo específico, o INSS. O que é que diz o nosso Código Penal, lá no seu artigo 168-A, que trata deste crime de apropriação indébita previdenciária? A nossa norma repressiva, o nosso Estatuto Repressivo, fala justamente o seguinte: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui vocês percebem, no preceito secundário, uma gravidade maior, uma resposta maior por parte da legislação penal vigente, no tocante ao fato de que, enquanto a apropriação indébita convencional, a apropriação indébita do 168, atrai uma sanção penal em abstrato que vai de 1 a 4 anos, aqui, neste tipo do artigo 168-A, a pena pula para de 2 a 5 anos de reclusão. Muito bem. No parágrafo 1º, o nosso legislador penal estabeleceu algumas situações semelhantes, algumas situações em que o dispositivo do caput do artigo 168-A também se aplica. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1º, no prazo legal, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Inciso 2º, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviço. Inciso 3º, pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social.
O parágrafo 2º traz uma especificidade muito peculiar deste crime, contemplando uma previsão legal acerca de uma hipótese de extinção da punibilidade, quando do pagamento da contribuição indevidamente apropriada, dos valores indevidamente apropriados da autarquia previdenciária. E nós temos a extinta punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores, e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Certo? Muito bem. O detalhe interessante é que essa causa extintiva da punibilidade, ela pode ocorrer ainda que tenha havido a denúncia por parte do Ministério Público. Certo? Ainda que o Ministério Público tenha ajuizado a ação penal, se o agente que praticou este delito pagar, ou pelo menos parcelar, se parcelar, suspende-se o processo. Certo? Se pagar, extingue-se a punibilidade. É uma situação interessante, porque vejam bem, um delito cuja gravidade é indiscutivelmente muito maior do que o da simples apropriação indébita, ou, por exemplo, do que o crime de furto simples, né? Atrai um benefício, atrai um permissivo legal que nenhum desses delitos possui. A possibilidade de, com a devolução da resolutiva, extinguir-se a punibilidade. Qual o sentido disso? O Estado precisa arrecadar. Né? A razão de ser disso é muito simples. É muito contraditório, evidentemente, mas é muito simples. A Previdência Social, no afã de arrecadar, certo? Recebendo, ou pelo menos havendo parcelamento da contribuição indevidamente apropriada, certo? Digamos que digamos que o Estado perca o direito, aliás, o interesse na propositura e no andamento da ação penal. Né? O parágrafo 3º traz duas situações interessantes, dizendo que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1º, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Certo? Por quê? Porque se no âmbito exclusivamente tributário não há razão de ser para a propositura da execução fiscal, não tem menos razão ainda de ser a aplicação de uma sanção penal, em especial uma pena privativa de liberdade, em desfavor de um agente que nem será processado no âmbito fiscal. Certo? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Introduzindo no estudo dessa espécie criminal, esse tipo penal do artigo 168-A, é importante que nós façamos alusão à Lei 9.983, do ano 2000, que, suprindo uma deficiência, uma lacuna deixada pelo artigo 95 da Lei 8.212, de 1991, inseriu esse dispositivo do artigo 168-A no Código Penal Brasileiro, arrolando entre os crimes contra o patrimônio, né? Utilizando-se da rubrica marginal do nome iuris de apropriação indébita previdenciária. Parte da doutrina entende que essa opção legislativa feita pelo legislador penal,
foi equivocada no tocante à escolha, em primeiro lugar, por entender a doutrina que esse dispositivo não era para estar entre os crimes contra o patrimônio, certo? Mas sim entre os crimes contra a administração pública, certo? Em especial, contra a Previdência Social, certo? A doutrina, em especial Rogério Greco, Kleber Mazon, entendem também que o legislador penal caminhou mal no sentido, igualmente, da denominação, porque não haveria, no sentido técnico da palavra, uma apropriação indébita, porque a conduta é inteiramente diversa do crime de apropriação indébita, tendo em vista que, na realidade, nem o segurado, o trabalhador, nem a Previdência confiaram à pessoa, certo? A exemplo do que acontece na apropriação indébita, os valores que foram indevidamente surrupiados. Essa é uma crítica que a doutrina faz, tanto no tocante à nomenclatura utilizada, quanto no tocante à posição dentro da parte especial do Código Penal, desse tipo do artigo 168A, que deveria estar junto aos crimes contra a administração pública, por se tratar de um crime contra a Previdência Social, certo? Alguns autores, inclusive, eles sustentam, pessoal, a inconstitucionalidade deste tipo penal do artigo 168A. Advogam, em prol desta tese, de que o delito seria fruto de uma dívida junto à União, resultante do não pagamento da contribuição previdenciária, ou seja, que não teria razão de ser de incluir no rol dos tipos penais uma infração que a priori seria meramente fiscal, certo? Essa é outra crítica que parte da doutrina faz a esse artigo 168A, certo? Mas muito bem, qual é o objeto jurídico aqui resguardado por este delito? A tutela penal dessa situação hipoteticamente descrita pelo legislador busca resguardar a seguridade social, que é constitucionalmente definida como um conjunto de ações integradas do poder público e à sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, lá do disposição esta contida lá no artigo 194 da nossa Constituição. Como a contribuição previdenciária trata-se de uma espécie de tributo, certo? Pode-se dizer também que há a proteção da ordem tributária, certo? A Seguridade Social, ela depende dos recursos que são recolhidos do salário do trabalhador. Portanto, tem verdadeiramente uma natureza jurídica de tributo, o que, mais uma vez, reforça a crítica doutrinária acerca da inclusão deste tipo no rol dos crimes contra a propriedade. Tendo em vista que haveria, na realidade, como? Contra o patrimônio, desculpe. Contra o patrimônio, perdão. E contra o patrimônio e contra a propriedade são expressões sinônimas, né? Porque, na realidade, haveria um crime contra a ordem tributária. Né? Um crime contra a administração pública. Um crime contra o interesse do INSS, o interesse da fazenda pública, né? E jamais contra o interesse isolado do trabalhador. Não é apenas o particular que vem a ser lesado com a prática perniciosa desse tipo penal do artigo 168A. Né? Qual é o objeto material vislumbrado pela inclusão deste tipo? É a própria contribuição previdenciária, que foi arrecadada e não foi repassada para o INSS, certo?
E no tocante ao núcleo do tipo, nós temos a expressão deixar de repassar, no sentido de deixar de entregar o que foi recolhido, certo? Omissivo por omissão, justamente. No sentido de que o núcleo, o verbo nuclear da conduta é justamente essa abstenção, esse deixar de repassar, deixar de recolher, entendeu? Quando deveria, obviamente, repassar, né? Inclusive, gente, o modelo legal descrito no artigo 168A, ele faz a previsão de um comportamento negativo, né? Nós temos aí uma omissão, no sentido de que o não repasse, certo? Já consuma o crime, independentemente do proveito econômico. Aqui não existe dolo específico no que diz respeito ao benefício econômico que o empresário, o diretor, certo? O gerente, eventualmente, venha a ter. Esse benefício será o exaurimento da conduta. Eu advoguei numa situação muito interessante, há alguns anos atrás, envolvendo uma grande empresa lá em Natal, que deixava de repassar os valores recolhidos dos seus funcionários ao INSS. E, após o início do procedimento fiscal, foi oficiado à Polícia Federal, que obviamente procedeu ao inquérito, né, à abertura do inquérito, e em sede inquisitorial, o dono da empresa, o sócio majoritário da empresa, acusou o contador, entendeu? Que não tinha, o contador meu cliente, entendeu? O contador que não tinha absolutamente nenhum acesso a valores da empresa, que trabalhava exclusivamente com papéis, com balancetes, entendeu? Com escrituração contábil. Mas, o bacana sócio-gerente da empresa acusou o meu constituinte de ser o responsável pelo não repasse à autarquia previdenciária. E a nossa tese de defesa foi toda lastreada no fato de que o meu constituinte não tinha qualquer poder de gerência, qualquer poder de mando, não tinha sequer contato com valores eventualmente recolhidos por parte da empresa em razão aos contra-cheques dos seus funcionários. O proprietário da empresa acabou fazendo um parcelamento, mas eu tenho certeza que se não houvesse essa suspensão do processo em face ao refis, né, como se chama no jargão técnico contábil, né, o parcelamento da dívida junto ao INSS, eu tenho certeza que nós teríamos restado vitoriosos. Né? Haja vista o fato de que o meu constituinte não tinha nenhum envolvimento com a questão do recolhimento de valores. O trabalho dele limitava-se à escrituração contábil baseada em informações que eram fornecidas por parte da empresa, em especial por parte do seu diretor, do seu sócio-gerente. Né? E é interessante que a responsabilidade penal ela recai sobre aqueles que detêm algum poder de administração, algum poder de gerência, algum poder de mando, de coordenação da empresa. Certo? A responsabilidade penal aqui não é da pessoa jurídica, é do agente, da pessoa física que dirige a empresa. Né? No que diz respeito ao sujeito ativo, aqui nós temos a possibilidade de
qualquer pessoa figurar como sujeito ativo deste delito, certo? No sentido de que qualquer pessoa que tenha esse poder de gerenciamento de uma empresa, ou mesmo que seja uma pessoa física, que eventualmente tenha funcionários, certo? Que recolha a contribuição previdenciária e não realize o repasse para o INSS, para a autarquia previdenciária, certo? Acontece, inclusive, gente, que há um entendimento muito minoritário na doutrina que diz que esse crime trata-se de crime próprio, no sentido de que somente poderia ser realizado por aquele agente que tem o dever legal de fazer o repasse, certo? Ou seja, esse não repasse, ele teria que ser feito por pessoas com uma característica peculiar, certo? Contudo, esse entendimento é minoritário, certo? Esse crime, ele admite perfeitamente a coautoria e a participação. Então, por exemplo, foi a diretoria da empresa que haja omissivamente, certo? No escopo de apropriarem-se da contribuição, não repassando para a autarquia previdenciária, certo? Aqui, evidentemente, não se incluem os entes públicos que possuem um regime previdenciário próprio, como os estados, como a União, como as autarquias federais, certo? Como a Câmara dos Deputados, o Senado da República, certo? Como alguns municípios que possuem previdência própria, né? Mas no tocante aos municípios que não possuem um regime próprio de previdência, esse crime pode, inclusive, vir a ser praticado por servidores públicos, certo? Como secretários de administração, como prefeitos, certo? Como entes que tenham este poder, e esse poder de gerenciamento e este dever de proceder ao repasse daquelas verbas para o fundo previdenciário, certo? Quem é o sujeito passivo deste crime? Aqui nós temos como sujeito passivo a própria União, certo? No sentido de que a contribuição previdenciária indevidamente desviada, indevidamente apropriada, ela se reverteria em proveito do fundo previdenciário, certo? Que, evidentemente, pertence à União, né? O INSS é uma autarquia federal, né? E além do INSS, nós podemos dizer que a própria Receita Federal, a quem incumbe a arrecadação dos tributos, e vamos salientar novamente essa natureza efetivamente tributária mesmo, além de ser uma contribuição de natureza jurídica previdenciária, ela possui mesmo essa característica de tributo. Há uma arrecadação, certo? Uma arrecadação da contribuição previdenciária para que o fundo previdenciário, para que o INSS, né, subsista e possa provir futuramente recursos para manter a aposentadoria do trabalhador que com ele contribui, né? Aqui, como elemento subjetivo do tipo, logicamente, só há o dolo, certo? Mas aqui o dolo consiste no deixar de repassar, certo? Não é apropriar-se, certo? Aqui, tanto que, como eu disse a vocês anteriormente, se houver algum benefício de natureza econômica em prol de quem deixou de repassar, esse benefício será mero exaurimento da conduta, não haverá, logicamente, a necessidade de se auferir ganhos em face a essa apropriação indébita previdenciária, certo?
Quando é que se dá a consumação? Gente, nós temos aqui um típico exemplo de crime formal, ou de consumação antecipada, ou de resultado cortado. Tendo em vista que basta o não repasse das verbas relativas à contribuição previdenciária para que haja a consumação delitiva. Não há necessidade de um resultado naturalístico, certo? Não há necessidade de que haja efetivamente um benefício financeiro, um benefício econômico por parte do agente que praticou este delito, certo? O resultado naturalístico relativo ao enriquecimento sem causa do agente e ao prejuízo proporcionado à União, na realidade, embora, obviamente, possa existir, trata-se de simples exaurimento da conduta, certo? Não se trata, portanto, de um crime material. Nós temos um crime formal, no sentido de que basta o não repasse para que aconteça a consumação delitiva, certo? Gente, nós temos aqui um crime no tocante à tentativa em que o conatus não é admissível, certo? Por quê? Pela própria essência do crime, que é um delito unissubsistente, não há um fracionamento da conduta, certo? Por quê? Porque nós temos aqui como crime omissivo, certo? Aqui se trata de uma abstenção, deixar de fazer, certo? E, portanto, dotado essencialmente de um caráter unissubsistente. O sujeito ou repassa ou deixa de repassar à Previdência os recursos que foram recolhidos do trabalhador, certo? Havendo esse não repasse, o delito estará consumado, certo? Ou seja, não se admite a tentativa. Aqui nós temos, no tocante à ação penal, obviamente um crime cuja ação penal é pública incondicionada, certo? E a competência, pessoal? Gente, a competência para processar e julgar este delito do artigo 168A é da Justiça Federal, certo? É da Justiça Federal, por se tratar de um crime praticado em detrimento dos interesses da União, certo? Toda vida que houver interesse da União, obviamente a competência será por disposição constitucional expressa no artigo 109, inciso 4º da nossa Carta Constitucional, haverá competência da Justiça Federal, certo? Ou seja, a competência aqui é da Justiça Federal. Nós temos um crime federal, esse delito de apropriação indébita previdenciária. É o exemplo que acontece com o crime de contrabando também, né? O delito de contrabando também é um crime federal. Exemplos, delitos praticados em desfavor do patrimônio da União, como um peculato praticado por servidor público federal, certo? Ou um homicídio praticado contra um agente público federal, um servidor público federal, um exercício de suas funções, como um roubo praticado em desfavor de uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica e os Correios. Todos esses delitos são crimes federais, crimes da competência da Justiça Federal, certo? E, portanto, o delito de apropriação indébita previdenciária encontra-se entre eles, certo? Nós temos algumas figuras equiparadas ao dispositivo constante no caput do artigo 168A. Essas figuras, elas são trazidas ao rol de condutas incriminadas pela parte especial do nosso Código, através do parágrafo 1º do artigo 168, certo? Que estabelece três situações diferentes, três situações constantes nos incisos deste parágrafo, né? Nós temos aqui o inciso primeiro. O inciso primeiro, ele fala, gente, muito interessante, que se equipara a essa
a essa infração penal aquela situação, gente, em que, além das contribuições, certo? Sejam também não recolhidas, não repassadas, melhor dizendo, outras importâncias destinadas à Previdência Social, certo? Outras contribuições que devam ser repassadas para a autarquia previdenciária, certo? O inciso segundo, por sua vez, diz que nessa situação não há ausência de repasse de importâncias, certo? O que há, na realidade, é que há se embute nessa contribuição outras despesas, certo? Dessa forma, fraudando também a Receita e a Previdência Social, certo? E por derradeiro, nós temos uma conduta que consiste no fato do agente deixar de pagar ao segurado o benefício, certo? Nada obstante, já tenha recebido recursos para fazê-lo, recursos da Previdência Social para fazê-lo, como, por exemplo, no auxílio-doença, né? Por exemplo, em situações em que o trabalhador venha a receber e não receba, certo? O segurado venha a receber e não receba, muito embora o agente tenha recebido os recursos por parte do INSS, certo? Como eu disse a vocês, o parágrafo 2º traz aquela causa de extinção da punibilidade, certo? No sentido do pagamento da contribuição, do valor da contribuição, podendo, inclusive, haver a suspensão do processo quando o pagamento não for integral, quando houver o parcelamento, certo? O que geralmente acontece, né? Porque geralmente são dívidas altas. E geralmente as empresas parcelam. O parcelamento ele é feito em até 120 meses. Aí compensa ser sonegador, né? Aí compensa. Porque a empresa vai, recolhe os valores do trabalhador, investe no mercado financeiro, né? Ou em outros investimentos. Aí depois tem 120 meses para efetuar o pagamento. Ou seja, é um prêmio, é uma recompensa para os grandes sonegadores, como a Rede Televisão, por exemplo, né? Que é uma das campeões, eles dizem que são campeões de audiência, são campeões de sonegação, né? Campeões de sonegação fiscal. Aí compensa, né? Infelizmente, o ordenamento jurídico brasileiro, como todos vocês sabem, foi feito sob medida para agradar os interesses das classes dominantes, os interesses dos grandes grupos financeiros e empresariais. Pessoal, alguma dúvida acerca deste crime de apropriação indébita previdenciária? Pessoal, mudando agora de assunto. A sabedoria popular diz que achado não é roubado. Só que a situação não é bem assim, né? O artigo 169 do Código Penal Brasileiro traz um dispositivo, traz uma norma penal incriminadora que contraria este dito popular, né? Dizendo o seguinte: apropriar-se de alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena, detenção de um mês a um ano ou multa, certo? É o crime de apropriação de coisa havida, por caso fortuito ou força da natureza, certo? O parágrafo único traz uma situação equiparada, chamada de apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio se apropria no todo ou em parte da cota a que tem direito o proprietário do prédio. E o inciso 2º traz outra figura equiparada, que é a apropriação de coisa achada, que diz que quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor,
ou de entregar lá à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, certo? Aqui nós temos uma situação interessante. Nós temos uma modalidade bem específica do crime de apropriação indébita. O núcleo do tipo, novamente, a exemplo do que acontece com 168, é apropriar-se, certo? Só que essa apropriação, ela se dá de forma fortuita, certo? De forma casual, certo? O agente encontra algo e não procura restituir ao dono, ou, ao menos, entregar a res à autoridade competente, certo? Nós temos como objeto jurídico deste crime o como? Eu prefiro pensar que não seja assim, não. Como é? Qual foi a pergunta? Se houve uma apropriação de coisa achada por um servidor público. Basicamente isso. Peraí, houve uma apropriação de coisa achada por parte do servidor, mas foi no exercício de suas funções? A obrigação legal é de devolver, né? Obrigação legal sob pena de incorrer nessa conduta do 169, né? Obrigação legal do indivíduo é realmente devolver a coisa achada, independentemente do cargo ou função que ocupe, né? Inclusive, eu considero até mais reprovável se a postura foi feita por parte de servidor público. Porque eu perguntei, foi para o servidor público? Porque se, logicamente, a coisa achada não tiver, entre aspas, dono, certo? Não, é apropriação de coisa achada, independentemente. Olha, o tipo objetivo, certo? As elementares da conduta, relações, o agente, encontrar uma coisa e não procurar devolver a quem de direito, certo? E se não souber quem é, não entregar à autoridade competente, ou seja, não entregar na delegacia mais próxima, né? Como? Não há infração de cunho administrativo que justifique. Talvez haja uma questão de ordem moral, né? Porque a administração pública, entre outros princípios, é regida pelo princípio da moralidade. O servidor público tem que agir de acordo com a ética, com o decoro, com a probidade, com a moralidade, entendeu? No exercício da função pública. Mas eu não enxergo como havendo algum nexo causal entre o ato de achar algo, como você citou o exemplo, Emanuel, um promotor de justiça achar a carteira de alguém no fórum, que ele tem aí de fazer uma audiência, e não efetue a devolução da coisa, com o exercício de suas funções, sabe? É algo que não tem nenhum liame, certo? Vinculativo entre o exercício das funções ministeriais exercidas pelo esperto promotor e a apropriação de coisa achada, né? Assim, não é algo moralmente bonito, né? Louvável, mas assim, não é algo que tenha qualquer relação com o exercício de suas funções. Evidentemente, se a coisa achada for da fazenda pública, aí são outros 500, porque ele vai ter cometido o crime peculado, né? Se a coisa achada, por exemplo, vamos supor, um servidor da UFRN, certo? Caminhando pelos corredores da instituição, ele encontra, digamos,
um grampeador com a marca da instituição, né? Com aquele... exatamente. E ele não procura o setor responsável para entregar. Aí ele não pratica apropriação de coisa achada, não. É peculato. É peculato. Inclusive, gente, é interessante. No crime de peculato, o STF já entendeu que não vigora o princípio da insignificância. Não existe criminalidade de bagatela no tocante ao peculato praticado por servidor público em detrimento da... Não ensina a bagatela caso você ensine menor a roubar. Você não conseguiu superar. Porque aí, inclusive, existe o concurso formal de delitos. Existe o delito de furto, certo? E o delito de corrupção de menores. Aí, porque nós temos aí, nessas duas situações, gente, dois objetos jurídicos violados, certo? No tocante ao peculato, além, obviamente, do patrimônio da fazenda pública, certo? Existe outro interesse jurídico também. A questão da confiança que a fazenda pública deve ter em relação aos seus servidores. Entendeu? Um agente público, ele deve ser dotado de lisura, de honestidade, de probidade, de moralidade, de honradez, certo? O que, infelizmente, nem sempre acontece, em especial com os servidores que ocupam cargos eletivos. Nem sempre ocorre, né? Mas, assim, pelo próprio princípio da presunção de legitimidade dos atos da administração pública, certo? E pelo próprio princípio da moralidade, presume-se uma relação de confiança entre a instituição e o servidor. O que faz com que não seja admitida a questão da criminalidade de bagatela. E outra coisa, no que diz respeito a essa outra situação que você referenciou, Adson. O agente que se utiliza, o que incita o menor a praticar um furto, certo? Aí, evidentemente, que também está em jogo outro interesse jurídico maior, muito maior do que o simples patrimônio de pequena monta violado por parte da ação do ladrão, do furto, né? Além da res furtiva, além do direito de propriedade, do direito ao patrimônio da vítima, né, do sujeito passivo do crime, há também a questão do bom desenvolvimento emocional, psicológico, moral das nossas crianças e adolescentes, né? Que aí há, sem qualquer sombra de dúvida, a prática de um crime de corrupção de menores. Sem incitar o menor, incitar o menor à prática delituosa, você induzir uma criança à prática de um determinado delito, ainda que de menor potencial lesivo, ainda que dotado de reprobabilidade social mínima, como o furto de uma pequena coisa, né? Uma pequena coisa. Esse prazo de 15 dias, a apropriação de coisa achada, veja bem, o prazo, ele não é taxativo, certo? Uma interpretação muito rigorosa, você pode entender que seria arrependimento posterior, né? Arrependimento posterior. Mas a significância prática deste prazo é tão diminuta, né, que geralmente as pessoas não fazem. É tão incomum que quando acontece isso, vai parar nas páginas dos jornais e nos noticiários televisivos. Quando alguém, por exemplo, encontra uma bolsa cheia de dinheiro e procura o seu legítimo proprietário para devolver, né? Para devolver. Certa feita aqui em Caicó, isso no começo de carnaval, este professor, bastante alcoolizado,
esqueceu uma carteira cheia de dinheiro. Não que eu tenha muito dinheiro. Não que eu tenha muito dinheiro como modesto servidor público, como humilde advogado, mas tinha uma quantia razoável de dinheiro. Acho que em valores de hoje devia ter mais ou menos uns R$1.000, né? Não é tanto dinheiro, mas também não é algo que se possa... Naquele tempo era. Não, mas eu digo em valores de hoje. Não sei, era mais ou menos uns R$1.000 dentro da carteira, o que por si só é uma grande imprudência, você sair com o carnaval para encher a cara com dinheiro, você deve levar só uma quantidade ínfima de dinheiro. Eu geralmente, nessas ocasiões, eu não levo nem minha carteira, eu levo a carteira da OAB, aquela que é um livrinho, e boto o dinheiro dentro, entendeu? E só, entendeu? Esse show com identidade, né? Uma coisa que eu aconselho a qualquer pessoa, às vezes eu vivo brigando com a Manuela, ela sai sem identidade. Eu disse, olha, se a polícia nos parar pensando que você é uma criminosa perigosa, entendeu? Você não vai ter como contra-argumentar através da sua identidade, né? De toda forma, é uma identidade, certo? É uma identidade e de fácil manejo, dá para deixar o dinheiro dentro. Mas, enfim, isso há muitos carnavais atrás, acho que em 2006, 2008, por aí, entendeu? Eu perdi dentro do táxi uma carteira com mais ou menos R$1.000. O motorista de táxi, de quem eu sou amigo até hoje, inclusive, quando preciso de um táxi, às vezes eu chamo. É um senhor de idade já. Ele teve a dignidade, a honradez de ir até a minha casa e no outro dia. Doutor Mário, o senhor esqueceu sua carteira, né? E a carteira estava incólume, com todos os meus documentos e cartões e os R$1.000 dentro. A postura digna, honrosa de uma pessoa dessas é louvável. Entendeu? Louvável. Um senhor que certamente precisaria daquele dinheiro. Talvez aquele dinheiro não fosse o que ele ia ganhar o carnaval todinho. Entendeu? E ele teve a hombridade de devolver a coisa achada, né? A coisa achada. Coisa que nem sempre a gente encontra, né? Às vezes, isso é muito mais comum, esse senso de dignidade, essa rigidez moral, é muito mais comum em pessoas provenientes das classes menos aquinhoadas, das classes menos afortunadas materialmente falando, né? Geralmente, os mais humildes tendem a ser muito mais honestos do que, por exemplo, essa elite escravocrata que nós temos. Olhe, a marca da escravidão, a nódoa de 350 anos de comércio odiento de seres humanos, está impregnada no nosso DNA. Entendeu? Está impregnada. Olha, um país que tem 518 anos, 352 deles, aliás, 358 deles, sob o regime escravocrata. Uma elite que não considera as pessoas mais humildes como sendo seres humanos, que as equipara à condição de res, coisas. Né? A visão que a elite brasileira possui das camadas menos favorecidas, daqueles seres humanos que nasceram num estrato social menos afortunado, é de que são meros objetos, meros instrumentos para a satisfação de suas veleidades, para a satisfação dos seus interesses mesquinhos, egoístas. Né? O capitalismo por si só é uma aberração. Mas o capitalismo num país em que a elite financeira, em que a elite política despreza tão fortemente o ser humano, ele torna-se ainda muito mais perverso. Né? Porque é uma elite que enxerga o povo não como sendo sujeito de direitos, titular de direitos, sujeito de obrigações, como sendo meras peças no tabuleiro de xadrez, entendeu? Como sendo
simples coisas, descartáveis, inclusive, descartáveis, né? Como se a vida... Eu, certa feita, acompanhei com muita perplexidade, um caso aqui em Caicó. Eu estava com os alunos meus, numa vaquejada, um camarote, ali no parque de vaquejada, e o tio de um deles envolveu-se em um acidente. Aquilo me chocou. Nós descemos, eu, um servidor do judiciário amigo meu, e um desses rapazes, um desses alunos, nós descemos para a praça da alimentação. Daqui a pouco o telefone toca, e outro deles diz: professor, eu sei que o senhor está no seu momento de lazer, o senhor já bebeu, mas meu tio atropelou e parece que matou uma pessoa. O senhor poderia acompanhá-la à delegacia? E eu fui, né? No exercício da minha nobre e árdua profissão, fui acompanhar aquele cidadão que pouco antes estava bebendo conosco, nesse camarote, parque de vaquejada. Um homem com sinais exteriores de riqueza visíveis, uma caminhonete nova, tininho de novo. Um Rolex no pulso, entendeu? Um bem vestido, uma pessoa que aparentava e de fato era um membro dos setores mais privilegiados economicamente. Empresário. Nós fomos à delegacia e foi arbitrada uma fiança. E ele pagou a fiança. E ele virou-se para mim e disse: doutor Mário, agora eu fiquei sem dinheiro na festa de hoje à noite. Aquilo me provocou uma repulsa, mas eu dei uma reprimenda, entendeu? Eu dei uma... Aí ele disse: não, mas eu não tive culpa, foi um acidente. Eu disse: sim, mas isso não é uma forma de você se referir a um ser humano. Você acabou de sair de uma delegacia, se você não tivesse o dinheiro para pagar a fiança, você ia dormir preso aqui. Se você não tivesse um advogado que viesse te acompanhar, se você não tivesse, por exemplo, condições de pagar a fiança e pagar os meus honorários, você ia dormir preso aqui. Um ser humano morreu, independentemente de ter sido uma fatalidade ou não. E você se reportar a um evento tão lastimável, tão triste. Imagine a família desse rapaz, a mãe desse rapaz, a esposa, a namorada, enfim, alguém da família dele, que vai pranteá-lo, talvez pelo resto da vida. Aí ele baixou a cabeça, ficou visivelmente desconfortável, entendeu? Mas a frieza desse povo, entendeu? De enxergar, ele estava mais preocupado porque tinha ficado sem dinheiro para farrear, porque tinha pagado a fiança. Uma tristeza, sabe? A maneira como as nossas elites se posicionam. E a elite nordestina, eu não sei se porque aqui ainda vigora a força das oligarquias, certo? Ela consegue ser particularmente perversa. Particularmente perversa e desprezível. Desprezível. A maneira como se posiciona em torno da dor do outro, do sofrimento do outro. Quando eu vejo um cara tomando uísque 12 anos e dizendo que o Bolsa Família é um estímulo à vagabundagem, isso me provoca repulsa, sabe? Repulsa. Porque é interessante que não há a mesma indignação no tocante a uma excrescência como o auxílio moradia fornecido aos magistrados. Em determinadas situações, há pessoas que têm vários imóveis, mas que recebem um auxílio moradia. Auxílio moradia que corresponde a mais do que o salário de quase 95% da população. Esse tipo de privilégio espúrio tem que acabar. Né? Tem
que acabar. E nós vivemos uma quadra muito tortuosa da existência política do nosso país, porque todo esse movimento de deposição da presidenta Dilma, da prisão do presidente Lula, toda essa farsa midiática encampada pelo judiciário, tudo isso tem um objetivo, tudo isso não é por acaso. É a manutenção do status quo que estava começando a ser modificado. Que estava começando pela primeira vez, em caráter de absoluto ineditismo, a ser modificado. É inadmissível que nós sejamos uma vergonha perante o mundo, em termos de concentração de renda. Nem a África do Sul, que teve um regime oficialmente racista, juridicamente racista, durante quase 50 anos, tem uma concentração de renda como a nossa. É lamentável, lamentável. O Brasil tem uma concentração de renda maior do que o da África do Sul. Um país que teve quase 50 anos de apartheid, racismo oficializado. Né? Oficializado. Mas, pessoal, tem um dispositivo constante no artigo 170 que diz o seguinte: nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Ou seja, aos delitos contidos entre o artigo 168 e o 169, ou seja, as várias formas de apropriação indébita, né? Apropriação indébita previdenciária e apropriação de coisa achada, sendo criminoso primário e a res for de pequena monta, né? A coisa apropriada for de pequena monta, é possível a substituição da pena deambulatória, da pena privativa de liberdade, certo? De reclusão pela de detenção, certo? Havendo a possibilidade de diminuí-la no quanto de 1 a 2 terços, certo? Ok, pessoal? Ou aplicação só da multa, justamente. Gente, eu ia começar a conversar sobre estelionato e outras fraudes, mas em razão do adiantado da hora, nós vamos deixar para a próxima aula. Nós estávamos devendo 4 aulas, estamos só com 2 agora. Essas 2 eu possivelmente farei através de videoaulas, entendeu? Postadas no SIGA e também no Facebook, certo? Eu gostaria de terminar a aula de hoje agradecendo a todos vocês que estiveram conosco ao longo desse semestre, não só ao longo da noite de hoje, mas ao longo desse semestre letivo de 2018.1, e me despedindo de todos, inclusive dos internautas que nos assistem pelo Facebook, com o meu mais carinhoso e fraterno abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.